Senhor, agradecemos a vida de Cássia por tudo que ela tem sido no Evangelho, tem produzido e tudo que Deus tem dado ou chamado ela para o grande serviço da missão que temos que realizar. Ela tem trazido com muita responsabilidade. Abençoa neste momento que a tua palavra seja dita através da boca de Cássia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, é uma responsabilidade grande trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Pensei a semana toda, orei e Deus me deu uma palavra. Eu estou trazendo hoje para vocês o que Ele falou comigo. É um tema que eu gosto de falar. Eu não sei se eu estou repetindo aqui, mas é um tema que eu gosto de falar. É o tema que vai falar das gerações conectadas com Deus. Nós precisamos estar conectados. Nós pais, com nossos filhos. Esse relacionamento familiar tão importante que deve acontecer. Mas precisamos também desse relacionamento entre esposo e esposa, o relacionamento entre aqueles que vão chegando, os agregados. Aqueles que vão chegando, o noivo, a noiva, depois o esposo, a esposa que está chegando, o filho e da filha. Temos que estar conectados, mas a família precisa estar conectada com Deus. Eu li uma pesquisa que fala lá na Universidade Norte-Americana, que foi feita uma pesquisa, o que é que os pais davam maior valor, o que era mais importante para um pai e para uma mãe. E por incrível que pareça, muitos pais ali, evangélicos, colocaram que o mais importante era o estudo, o futuro do filho. Em primeiro lugar, o estudo, o futuro do filho, a profissão do filho. Só em terceiro lugar ficou a questão da salvação de cada filho. A salvação do filho, o conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, isso tudo mostra que, às vezes, na prática, nós precisamos estar realmente conectadas com Deus. Precisamos estar conectados com o nosso Pai do céu. E eu escolhi um versículo que vocês conhecem bem muito. É o Salmo 78, versículo 3 e 4. Eu preparei até um ponte, mas o meu computador falhou. Esse final de semana piorou, Saul. Não voltou mais. Então só amanhã que vai ter um técnico lá em casa para poder tentar consertar o que está acontecendo. Mas o Salmo 78, versículo 3 e 4, alguns já abriram a Bíblia. Alguns já abriram, não foi? Salmo 78, versículo 3 e 4. Na minha versão, é a versão Nova Internacional, certo? Diz assim: são coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Então, este salmo aqui, os antepassados de Asaf contribuíram para a sua vida, cumpriram a missão. Qual é a missão que está falando aqui? A missão é que a gente não deve esconder dos nossos filhos. A gente deve anunciar, a gente deve contar tudo o que aprendemos. Tudo o que aprendemos dos nossos antepassados. Não sei quantos lembram aqui das rodas de conversa. Naquele tempo, às vezes ainda sem TV, não é? TV foi 1970, não é isso? Mais ou menos, que iniciou a TV. E também sem redes sociais, existiam muitas rodas de conversa da família. A família se reunia para conversar. E aqui está falando o que a gente ouviu dos nossos antepassados, o que nós aprendemos com eles. Devemos contar a quem? Aos nossos filhos. Devemos contar aos nossos filhos, aos nossos descendentes. Devemos contar
falando do amor de Deus. Às vezes eu digo que às vezes é tão difícil evangelizar. Não sei se vocês concordam comigo. Às vezes a pessoa rejeita logo a palavra de Deus. E eu digo assim, então faça primeiro lugar. Conte o que Deus tem feito na sua vida. Conte o que Deus, as maravilhas que Deus tem realizado na sua vida. Aí você começa já a conversar com essa pessoa. Então veja bem, falar do poder de Deus, dos feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. Nós sabemos que uma geração recebe a influência da geração anterior. E essa geração agora vai influenciar a geração posterior. Lembramos na Bíblia, na palavra de Deus, quando eu gosto de falar assim, das gerações de Abraão, Isaac, Jacó, José, eu gosto de lembrar. Eu gosto de dizer, o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Eu nunca esqueço de José. Acho linda a história de José. Então veja bem, Deus é um Deus de gerações. É um Deus que abençoa cada geração. Agora a questão é o seguinte, quais são as influências que Deus espera que uma geração deixe para outra geração? O que é que nós devemos contar para outra geração? O que é que nós temos que falar? Qual é o legado? Qual é o legado que você deixará para seus descendentes? Você já pensou nisso? Quando a gente chega a uma certa idade, a gente pensa, sabe, Alan? A gente já está assim, numa idade em que começa a pensar, não é? Que a gente tem pouca vida para viver e já vivemos bastante antes. Então, que legado nós queremos deixar para a nova geração? Agora, legado é alguma coisa assim do lado espiritual. A gente pode deixar herança. Pode ser que alguns aqui tenham uma herança bem, não é? Realmente bons bens materiais. Realmente você possa deixar para seus filhos, para seus descendentes. Mas isso é herança, são bens materiais. Mas nós queremos pensar agora, qual é o legado, quais são os bens espirituais que você deixará para seus filhos. Eu coloquei aqui que o desejo de Deus é que a gente realmente fale dele à futura geração, que possa deixar na memória da próxima geração, na memória de nossos filhos, que ele é o Deus verdadeiro. E eu aqui anotei no Salmo 102, versículo 12, diz assim: o teu nome será lembrado de geração a geração. No Salmo 112, versículo 1 e 2, será uma geração abençoada de homens íntegros. E finalmente o Salmo 145, versículo 4, vai dizer: uma geração contará a outra geração a grandiosidade de seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. É mais ou menos o que a gente leu lá no Salmo 78, né? Que uma geração vai contar a outra geração. E a gente conta, como falou aqui Carol, fiquei até emocionada na hora que ela falou, de contar as histórias da Bíblia, de ensinar a orar, de louvar a Deus em casa. E muitas vezes as crianças gostam de ouvir e que a gente repita. Mamãe, repete essa história, mamãe, conta de novo, e a gente tem que contar aquela mesma história, porque eles gostam de ouvir. Então, que a gente possa realmente continuar educando nossos filhos no caminho do Senhor. Eu não pretendo aqui hoje trazer assim um conhecimento novo sobre família, sobre uma família saudável. Eu não pretendo trazer conhecimentos novos. Eu quero trazer a palavra de Deus. Eu também não pretendo trazer estudos sobre gerações. Gerações X, Y, Z, geração alfa. Não pretendo. O que eu pretendo é trazer uma meditação que você possa investir mais no relacionamento familiar. Que você possa ver qual é o filho que está precisando mais de você. Será que seu pai, sua mãe
Você está precisando chegar mais perto. O que é que está travando esse relacionamento? Pensar nos relacionamentos familiares e pensar também em anunciar Jesus Cristo para os nossos familiares. Tarefa difícil, porque às vezes eu já ouvi isso, mamãe, quero não saber de Jesus. Pode dizer até assim. Não, eu já ouvi, eu não tenho interesse. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode desistir de falar de Jesus Cristo. Eu gostaria aqui de recordar com vocês a história de um homem de Deus. A história de um homem que sucedeu Moisés. Imagina você, Moisés, o grande líder. Josué sucedeu a Moisés. E Josué aqui vai convocar todo o povo. Ele está se despedindo. Ele sabe que já está perto de morrer. E ele convoca todas as famílias. E ele vai convocar ali para dizer ao povo: sejam fiéis ao Senhor. Sejam fiéis ao Senhor. Eu quero ler Josué 24, 14, que diz assim. Eu vou ler o 14 e vou ler o 15, certo? Josué 24, 14 e 15. Josué 24, 14 fala: agora, pois, temam ao Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Jogue fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam hoje ao Senhor. Então ele convoca todo o povo ali para servir ao Senhor. Mas ele já tem uma decisão. Ele disse: eu já decidi, eu quero servir ao Senhor. Mas ele pergunta ao povo: e vocês querem servir ao Senhor? Olha aí, ele fez esse questionamento ao povo. Eu quero ler agora o versículo 15, que diz assim: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi a decisão dele. E essa decisão vai influenciar o povo. E o povo diz assim. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir ao Senhor. O povo responde na mesma hora: nós queremos servir ao Senhor. Aí Josué fala: isso não é brincadeira não, isso é difícil. Vocês querem mesmo? Vocês têm certeza que querem servir ao Senhor? E o povo responde que sim. Agora vamos ver o que vai acontecer. O povo prometeu, antes de ler o versículo, eu vou dizer: o povo prometeu que sim, e foi fiel a Deus. Inclusive, após a morte de Josué, continuaram fiéis a Deus. Mas aconteceu alguma coisa. Eu vou ler primeiro 31, o versículo 31, que diz assim: Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Quer dizer, o povo foi fiel até a morte de Josué. Josué morreu, continuaram sendo fiéis, mas porque eles conheciam a história, o que Deus tinha feito por cada um. Eu gostaria que vocês observassem aqui, que veja bem, a geração passou e uma nova geração agora vai surgir. Uma geração que não conhece a Deus, não conhecia as maravilhas que Deus tinha realizado, desconhecia o pacto que tinha sido feito com Deus, desconhecia. E o que acontece? Essa nova geração não vai seguir mais ao Senhor. Geralmente diz que é a terceira geração perigosa de deixar de servir ao Senhor. A primeira, a segunda, a terceira, cuidado para não deixar de servir ao Senhor. Aí veja bem, observe vocês que a nova geração se tornou pior
pior do que seus pais. Os pais esqueceram de ensinar aos seus filhos. Não sei se você conhece alguém que se esqueceu de ensinar aos seus filhos. Mas é sempre tempo de ensinar aos nossos filhos as verdades do Senhor. Em Juízes 3, de 7 a 11, o texto bíblico vai afirmar que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram de Deus. Imagine vocês, uma geração que se esquece de Deus. Vocês, não sei se vocês percebem isso, que nós estamos vivendo uma geração que tem se esquecido de Deus, tem zombado de Deus. Nós percebemos isso. As mídias sempre dão notícias, né, de povo que zomba de Deus, que não acredita em Jesus Cristo, que condena aqueles que seguem a Jesus Cristo. Uma geração que esqueceu de Deus. Mas eu gostaria de voltar aqui e pensar com vocês. Nós pais temos de ter cuidado. Nós avós temos que ter cuidado para que a nova geração não se esqueçam de nosso Deus. Em Juízes 3, versículo 9, eu quero continuar lendo aqui a palavra de Deus, que vai dizer o seguinte: o povo de Israel clamou ao Senhor, e o Senhor lhes enviou um libertador, um juiz que ajudou o povo de Israel. Foi Otoniel. Otoniel, o irmão caçula, não sei se é o caçula, mas o irmão mais novo de Caleb. Otoniel foi um juiz e levou o povo para obedecer a Deus, para também deixar a idolatria, deixar a incredulidade. E o povo assim voltou a servir ao Senhor. E diz assim o versículo 11, 3:11: então a terra ficou em paz durante 40 anos. Dá vontade que fosse mais, não é? Só 40 anos. Mas foram os 40 anos de vida de Otoniel lá com o juiz. Como é importante a liderança de nossas casas, os pais que estão liderando, podendo influenciar seus filhos. Como é importante também nossas igrejas, nossos líderes, nossos pastores, diáconos, que possam também influenciar e que a terra tenha paz, que tenha paz em nossos lares. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre a minha vida, a história de meu pai e de minha mãe. É alguma coisa pequena, mas eu gostaria de contar para vocês. A minha avó paterna, ela conheceu o Evangelho através de uma amiga. A amiga passou da Assembleia de Deus com um livro preto, que eles morriam de medo daquele livro preto, né? Que as pessoas passavam na rua com aquele livro preto e entregou para ela, deu de presente a ela. Ela se assustou, foi dormir, sonhou com aquele livro preto, ficou com medo e foi falar com o padre da cidade, no interior de Alagoas. E o padre disse assim: pode ler, não vai fazer mal não. É a palavra de Deus. O padre disse isso para ela. Que conselho bom. E através da leitura da palavra de Deus, ela se converteu. Ela se converteu e teve a sua vida transformada. Pegou os 4 filhos e foi morar em Maceió. Levou para a primeira igreja batista de Maceió, uma das igrejas mais antigas do Brasil. E lá o pastor Tavares, que tinha sido ex-padre, pastor, que era ex-padre Tavares, ele recebeu minha avó, recebeu Maria Almeida, e encaminhou os filhos para o Colégio Batista Lagoa. Eles estudaram lá. Dos 4 filhos, 2 se tornaram diáconos e um se tornou pastor. Então imagine você a transformação na vida de Maria Almeida. A transformação que aconteceu na vida dela, na vida da sua família, só mais tarde, só na hora da morte, eu acho mais ou menos isso, que meu avô também se converteu ao Senhor. Mas eu gostaria de falar da minha avó, do meu avô paterno.
Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves, ele se tornou viúvo bem cedo. Ele teve 4 filhos e já era viúvo. Pequenos, os filhos pequenos. Mas ele, como crente fiel ao Senhor, ele se casou. A sua esposa, eu me lembro muito dela, era uma católica mesmo. Mas ele nunca deixou o Evangelho. Ele continuou como membro da primeira Igreja Batista de Maceió. E ele tem um legado a contar para nós. Então agradeço a Deus a história de Daniel Almeida Guimarães e de Eunice Rocha Guimarães. Quando eu me lembrei essa semana deles dois, eu me lembrei que Daniel, além de diácono, ele gostava de ensinar na EBD. Ele gostava, ele amava ensinar a palavra de Deus. Ele tinha muitas versões da Bíblia. E minha mãe, ela também era professora da EBD. E por isso eu acho que eu recebi esse legado do Senhor. Eu gosto de ensinar a palavra de Deus. Eu gosto de pregar. Eu gosto de falar. Não é? Que Deus me use em cada momento para que eu possa falar sobre a palavra de Deus. Então são 5 gerações agora. Meus avós, meus pais, eu e minhas irmãs, aí vem meus filhos e meus netos. E graças a Deus que eu encontrei esse abençoado, né, que Deus mandou para mim. O pastor Apolônio Lins Cavalcante. Depois eu conto a história para vocês dois, viu? A história minha e de Apolônio, como nos conhecemos e como Deus tem nos usado. Mas eu quero agora, irmãos, falar de 3 conselhos para que você leve para casa. 3 conselhos. Eu gosto de apresentar esses 3 conselhos sempre no mês de maio, né? E eu peguei esses conselhos para poder trazer hoje aqui. Primeiro, conselho: a geração mais madura deve assumir a paternidade espiritual da nova geração. Então, a geração mais madura ensinar a nova geração a assumir a paternidade. Deus assumiu a paternidade de Jesus Cristo. Lembram-se vocês, no batismo, ele falou assim: esse é meu filho amado, do qual tenho muito prazer. Mas também na transfiguração, em Mateus 17:5, este é o meu filho amado, com quem me agrado. Escutem o que ele diz. E Jesus Cristo assumiu também a identidade de filho. Quando perguntaram para ele, Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, eu e o Pai somos um. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. E nós precisamos ter certeza que nós cremos em Jesus Cristo. Porque em João 1,12 diz assim: todos que receberam a Jesus, Ele deu o poder de ser filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E você, o que tem feito com seus filhos? Com seus filhos biológicos, tem ensinado a palavra de Deus? Tem mostrado o caminho que é Jesus Cristo? E você, com seus filhos adotivos, aqueles que você adota, também tem ensinado a palavra de Deus? E com seus filhos espirituais, aqueles que você ensinou o Evangelho e eles se converteram, vocês têm que assumir, nós temos que assumir a paternidade e a maternidade dos filhos, espiritualmente conectada, levar essa geração conectada a Deus. Eu até coloquei aqui umas perguntas. Será que essa geração hoje, que está assumindo a maternidade de bebê rebote, já ouviram falar disso? De um bebê feito de silicone. De um bebê feito de silicone. E trata o bebê como se fosse um filho verdadeiro, um filho com vida. Tem tantas histórias na internet falando disso. De uma geração que parece estar enlouquecida, que trata o bebê, um bebê chamado rebote, não é? Como um filho verdadeiro. Leva para o médico,
leva para... Sim, chega na fila do banco e quer ser atendido porque está com um bebê ali, um filho, e quer ser atendido em primeiro lugar, como se estivesse vivo. Troca fraldas, dá de mamar, faz festa de aniversário. Não, não pode ser. Assumindo a maternidade, uma maternidade que não existe. Não vou falar mais sobre isso. Só quero dizer que a paternidade e a maternidade temos que assumir de nossos filhos. Filhos que Deus nos deu, filhos espirituais, filhos biológicos, filhos adotivos. O que é que você tem feito pelos seus filhos? O pai espiritual é aquele que gera os filhos pelo Evangelho. A mãe espiritual também. Precisamos resgatar isso em nossos lares. Orar, agradecer a Deus, louvar o Senhor, ler a palavra de Deus. Segundo conselho, chegamos lá. A geração mais madura deve ensinar o caminho pelo exemplo. A gente pode ensinar falando, discursando, com a teoria, mas o melhor ensino é o exemplo. Aí sim, a geração nova vai aprender com a geração mais madura. Diz assim um ditado popular: muito mais que meras palavras, o que educa é o exemplo. O que é que nossos filhos estão aprendendo conosco? O que é que nossos sobrinhos, nossas crianças, nossos adolescentes estão aprendendo conosco? Um relacionamento saudável deve acontecer no nosso lar, onde existe amor, famílias conectadas, famílias em comunhão com Deus. Nós precisamos de famílias funcionais, famílias estruturadas, famílias saudáveis. Agora, também existem famílias não saudáveis, famílias desestruturadas, famílias que sofrem pela falta de amor, um relacionamento familiar doentio, tóxico. Precisamos ajudar essas famílias que têm relacionamentos tóxicos, que estão realmente desesperadas. Aqui eu gostaria de citar Deus como nosso Pai perfeito. Lucas 15, 20. Quando acontece a parábola do filho pródigo, diz assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. É assim que Deus quer nos tratar, nos abraçando e nos beijando. Deus nos perdoa. Somos pecadores. Sabemos dessas nossas dificuldades, mas Ele está pronto para nos perdoar. Então, lembrando, primeiro, a geração mais madura deve assumir a paternidade espiritual. Segundo, a geração mais madura deve ensinar o caminho pelo exemplo. E agora o terceiro conselho. A geração mais madura deve deixar um legado para a nova geração. Eu falei isso logo no início, né? Deve deixar um legado para a nova geração. Eu quero lembrar a vocês sobre Timóteo. Lembra vocês, né? Do Novo Testamento. Timóteo, ele recebeu um legado da avó e da mãe. Eu nunca esqueço da mãe. O nome da mãe, Eunice, é o nome da minha mãe, né? Mas ele recebeu o legado de Lloyd, recebeu o legado da sua avó, Eunice. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e disse assim: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou certo que habita também em você. Então, pensei em Sara agora. Mas Sara recebeu da avó de Regina. Regina passou para Matilde. E Matilde passou para Sara. E agora Sara vai ter a oportunidade de educar o filho ou a filha nos caminhos do Senhor. Então veja bem, foi assim que aconteceu com Timóteo. Ele recebeu da avó Lloyd e da mãe Eunice. A fé que ele recebeu foi um legado de gerações.
Então eu gostaria de dizer para vocês que o Senhor Deus quer que tenhamos aqui pais e mães espirituais para esta geração e que os filhos estejam conectados com os pais e os pais conectados com os filhos. Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: que sejamos fiéis ao Senhor e ensinemos sobre o poder de Deus, seus feitos poderosos e as maravilhas realizadas por Deus. Mas também que tomemos a decisão, igualmente a Josué, de afirmar: eu e a minha casa, vamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que possamos viver os 3 conselhos que eu trouxe aqui, para que uma geração seja bênção para outra geração, para que as gerações estejam conectadas entre si e que as gerações estejam conectadas com o nosso Deus. Amém.